envergadura. As pessoas falam, mas isso é exemplo da evolução? Não, isso é exemplo de criação, porque todo o código genético de todas as fases que essa borboleta ia passar, já estava naquele ovinho de 1 milímetro. Estava tudo programado, determinado quando as coisas iriam acontecer. Isso não é exemplo de criação, desculpe-me, isso não é exemplo de evolução, mas um exemplo típico de criação. Mas quando nós tratamos disso, as pessoas falam, mas e a evolução do ser humano? Porque é tudo tão parecido. E vocês vão ver estudos e mais estudos mostrando a evolução do ser humano. Principalmente na área da genética. Deixe-me apenas dar um exemplo para vocês entenderem o que está acontecendo. Se vocês pegarem a tabela, ali vocês têm praticamente os genes do ser humano. O H em cima é homem, tem o gorila, do lado depois o chimpanzé e por último o orangotango. S significa similar. X não tem similaridade nenhuma. Se você pegar, por exemplo, o código genético do gene número 2, do ser humano, chimpanzés, gorilas e orangotangos, você vai perceber que tem uma parte que é extremamente parecida. Eu coloquei ali do lado para você ter uma ideia da figura. Note que o do ser humano é um cilindro de cima até embaixo certinho. Chimpanzé, gorila e orangotango, você pode perceber que eles estão divididos em 2 pedaços. Por quê? Porque foi necessário colocar de ponta cabeça. Eles estariam dessa forma. Para que eles ficassem parecidos com o do ser humano, você teria que invertê-los. E essas pessoas falam, mas quando nós invertemos, a coisa é exatamente igual. Dá uma olhadinha. Eu concordo, quando você inverte, a coisa é igual. Mas e sem inverter? Posso dar o exemplo? Ali você tem um sistema da inversão. Por exemplo, você tem uma sequência da timina, genina, citosina, adenina, TTAGG. Daí eu inverto, fica CCTAA. Se você não entendeu, deixa eu colocar numa forma prática para a gente. Roma é uma dádiva dos deuses. Vou inverter a palavra Roma usando as mesmas letras. Amor é uma dádiva dos deuses. Um livro que fale sobre Roma é um livro que fala sobre Roma. Um livro que fala sobre amor é um livro que fala sobre amor. Um código genético que fala de chimpanzé é um código genético de chimpanzé. Um código genético que fala de ser humano é um código genético de ser humano. Podem ter coisas parecidas? Claro que sim. Isso mostra uma ancestralidade comum? Não. Porque a complexidade é grande. Eu e você já começamos do tamanho de um ponto final de um livro. Então, quando você for comprar um livro, olhe por um ponto final numa frase e fala, olha eu aqui. Já fui desse tamanho. Menos de 0,5 milímetro, isso é um zigoto. Não é impressionante que desse 0,5 milímetro nós chegamos a tudo isso que nós chegamos hoje? Naquele 0,5 milímetro já tinha toda a informação do que iria acontecer na tua vida, da quantidade de cabelo que você ia ter durante a sua vida, por isso que eu estou querendo alterar meu código genético, e coisas parecidas. Se você descobrir, você me avise, tá? Então vamos trabalhar juntos. A questão da cor do cabelo é relativo. Principalmente as mulheres, a gente sabe como é que funciona. Tem DNA ficando louco, não sabe mais que cor produzir. Quando nós tratamos, portanto, da genealogia do homem, porque muitas pessoas falam, não, mas o homem evoluiu. Nós temos evidências, basta olhar para os fósseis. Eu quero dar umas pinceladas sobre isso, porque esse material vocês vão encontrar no livro. Vamos tratar com mais detalhes. Aqui você tem um pouquinho a história do ser humano. Essa história do ser humano está baseada em crânios. Crânios que são encontrados. Avaliando-se, interpretando-se os crânios, a forma deles. A ciência tem procurado colocar numa certa orientação em que você possa descrever a evolução do ser humano. O problema é que a ciência não mostra os problemas que ela tem encontrado e passado. Deixe-me dar 2. Primeiro, um dos problemas sérios na área da ciência é a parte de fraudes. Há 2 anos atrás, o Dr. von Zitten confessou que ele tinha fraudado aquilo que era um dos pontos cruciais para demonstrar que os neandertais foram o que a ciência tem dito ser. O crânio principal dos neandertais, crânio de Paderborn, que havia sido datado por ele com cerca de 27.400 anos, ele confessou que ele havia retirado da
tumba de um homem que morreu no ano de 1750. Há 250 anos atrás, os neandertais andavam por aqui. E as pessoas chegam para mim e falam, mas espera, nós temos fósseis. Aqueles fósseis são de pessoas, não tem nada parecido conosco. Vejamos rapidamente alguns. Homo habilis. Segundo a teoria da evolução, ele teria vivido entre 1.900.000 anos atrás a 1.800.000 anos atrás. E aqui você tem uma foto do Homo habilis, por incrível que se pareça, muito parecido com um dos nossos ministros. Provavelmente está evoluindo. Não fui eu que fiz a foto. Me mandaram a foto. Características do Homo habilis. Pode ver que o Homo habilis ele é muito voltado para a agricultura. Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas savanas africanas, que acredita-se ter sido a origem dele, e uma postura ereta. Foto de 2002. Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, cérebro pequeno, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, é a origem, postura ereta. Esse homem possui o que é chamado de microcefalia. Muita gente está confundindo coisa por aí. Interpretação errada. Se você quiser conhecer o Homo habilis em pleno século XXI, que tem SIC, RG e recebe aposentadoria do nosso governo. O irmão dele, que era exatamente como eu e você, já é falecido. A cunhada toma conta dele. Esse é o Homo habilis em pleno século XXI. Pergunta. Evoluiu? Porque as pessoas falam, seria impossível todos nós termos vindo de uma única e mesma mulher. Imagina a variedade de todos nós. Nós viemos de uma única e mesma mulher, a ciência sabe disso. Estudos do DNA mitocondrial mostram que todos viemos de uma única e mesma mulher. Pelas mutações no DNA mitocondrial, nós sabemos que essa Eva mitocondrial viveu entre 6.000 a 6.500 anos atrás. Como que a evolução trata disso? Para eles foi o auge, o topo da evolução humana. Dali para frente não havia mais necessidade de melhorias. As pessoas vêm e me perguntam, eu vou dar só uma pinceladinha para vocês, como fica então a questão dessas cores dos seres humanos? Porque aí tem um problema sério. Eu já ouvi muita gente dizendo que a cor negra é maldição de Deus. Eu quero dizer para vocês que o negro e o branco são extremos. Se o negro o é, o branco também o é. Porque esses são os extremos da possibilidade. Só para nós entendermos, nós pegamos material genético de pai e mãe. Eu tenho material genético do meu pai e da minha mãe. Quando nós pensamos em termos de pele, cor de pele, vamos imaginar a ideia de duas letras caracterizando material genético do pai e material genético da mãe. Suponhamos que o pai tem essa configuração, M maiúsculo, M minúsculo. A mãe tem a configuração M maiúsculo, M minúsculo. Então o filho pode pegar ou o M maiúsculo do pai e o M minúsculo da mãe. Ou o filho pode pegar o M maiúsculo do pai e o M maiúsculo da mãe. Ou o filho pode pegar o M minúsculo do pai e o M maiúsculo da mãe. Ou ele pode pegar o M minúsculo do pai e o M minúsculo da mãe. O que isso significa? A cor negra é dada pela combinação M maiúsculo, M maiúsculo. Se o primeiro casal fosse M maiúsculo, você só teria M maiúsculo para pegar. Portanto, todos os descendentes de Adão e Eva que teriam sido negros, seriam negros. Mas se eles fossem brancos? Lembre-se que Adão e Eva era clone, foi clonada. Deus só fez a alteração do X e o Y para ficar XX. E eu sei que os homens agradecem essa pequena mudança. É pequena. Eu brinco com o pessoal porque em vez de ser Adão e Eva, seria Adão e Ivo. Estariam só os dois no planeta até hoje. Mas pegando M minúsculo, M minúsculo, Adão e Eva, quais seriam as possibilidades? É Eminho do pai, Eminho da mãe, Eminho do pai, Eminho da mãe, não tem outra combinação, só essa. Mas por outro lado, se Adão e Eva fossem M maiúsculo, M minúsculo,
eles teriam toda a carga genética para que os seus descendentes